Você sente isso? Basta entrar na floresta aqui, na Ilha do Natal, e imediatamente surge esse cheiro estranho e forte, como se houvesse um container de lixo cheio de peixe podre por perto. Na verdade, não tem container aqui. Aqui perto só existe uma colônia de formigas malucas, nome dado pelo comportamento imprevisível. Mas as próprias formigas não têm cheiro. Esse odor vem das milhões de vítimas delas. Desde os anos 1990, as formigas malucas destruíram cerca de 40 milhões de caranguejos vermelhos na Ilha do Natal. Onde antes os turistas podiam observar centenas de animais únicos, restaram apenas seus corpos despedaçados. Mas e se adicionarmos um pouco de animação a esse quadro assustador? Bastava adicionar um pequeno detalhe a ela, ou alguns milhões de vespas. O resgate do soldado caranguejo. Um lembrete sutil para agir abaixo do vídeo. O que é a Ilha do Natal? É uma montanha subaquática de 5 km de altura, com só 361 metros acima da superfície. Ela está a 350 km ao sul da ilha de Java e 2.600 km a noroeste de Perth, Austrália. Não é de se surpreender que a Ilha do Natal seja considerada um dos territórios mais remotos da Austrália. E essa localização tornou o nosso destino de hoje único, assim como únicos são aqueles que vivem lá. E sim, estou falando dos caranguejos vermelhos. Todo ano, os caranguejos vermelhos terrestres locais fazem uma grande jornada das florestas tropicais até o mar. O espetáculo, claro, é impressionante. Ele atrai pessoas do mundo todo e também formigas malucas. Apresento as formigas loucas amarelas, uma das espécies invasoras mais destrutivas do planeta. Ninguém sabe de onde essas formigas vieram, ou onde viviam antes, mas sabe-se que elas se espalharam por regiões de clima quente e úmido. Além disso, essas formigas têm um nível máximo de agressividade, o que as ajuda a expulsar qualquer outro inseto para conquistar todos os recursos possíveis. Na nossa região, as formigas loucas apareceram completamente por acaso. Quando elas foram trazidas para cá na primeira metade do século XX, não havia predadores na ilha que pudessem conter as formigas, e elas rapidamente se espalharam por toda parte. Além disso, não eram apenas formigueiros separados que se formavam, mas sim grupos inteiros, conectados entre si e vivendo como um único organismo. Enormes cidades subterrâneas com vários centenas de hectares, onde vivem bilhões de formigas. Nessas cidades, várias rainhas coexistem e produzem muitas formigas, fazendo as cidades sempre crescerem, às vezes até 1 metro diário. Imagine se construíssem assim. Uma cidade subterrânea na Ilha do Natal ocupa 750 hectares, mais de 3 vezes o tamanho do Principado de Mônaco. Essas medições são relativas, pois não é possível definir exatamente onde termina um formigueiro e começa outro. Ainda mais porque as formigas passam o dia todo correndo atrás de comida sem parar. São tantas que em cada metro quadrado pode haver mais de 1000 formigas. Cientistas geralmente contam as formigas que estão na superfície. Assim, quando dizem que uma cidade subterrânea gigante abriga 7 bilhões e meio de formigas, referem-se ao número visto na superfície. Provavelmente havia a mesma quantidade nas copas das árvores. Isso é enorme. Hordas de formigas, sempre buscando novos territórios, chegaram à distante Ilha do Natal. O número de caranguejos vermelhos caiu drasticamente. Caranguejos que entram no território das formigas morrem instantaneamente. Como há muitas formigas, evitar isso é difícil. Estimativas apontam que as formigas loucas amarelas já destruíram de 10 a 15 milhões de caranguejos vermelhos. Isso é quase 1/3 de todos os que vivem na ilha. Mas a forma como eles fazem isso também merece atenção. Ao se defenderem ou atacarem, as formigas loucas disparam um jato de ácido, que, aliás, é considerado um dos ácidos mais potentes da natureza. Ao disparar, elas miram nos olhos e nas articulações das pernas dos caranguejos, para tirar da vítima a capacidade de se mover e se orientar no espaço. Depois, as formigas atacam em grupo e despedaçam as vítimas. Perto da cidade subterrânea, pode ter até 1000 formigas enlouquecidas por metro quadrado, uma multidão. Em um espaço tão apertado assim, o ácido fórmico das formigas pode eliminar comunidades inteiras de caranguejos, cujas tocas passam a ser usadas para criar a prole. Se houver outros caranguejos próximos, eles também morrem, geralmente em um dia, pois o ácido também atua como gás venenoso. Resumindo, as formigas têm um bom armamento,
mas as pessoas ainda tentam enfrentá-las. Até recentemente, a única maneira de parar as formigas loucas, que destroem a vida selvagem da ilha, era usando iscas envenenadas. O programa começou em 2001. Os guardas florestais colocavam as iscas no centro dos formigueiros, cercados por bilhões de formigas. Isso precisava ser feito manualmente, mas 3 vezes um helicóptero veio e espalhou a isca nas ilhas. No restante do tempo, os funcionários do Parque Nacional caminhavam de uma cidade de formigas para outra. A arma deles era o ANTOF, coberto por grânulos de proteína atraentes para as formigas, mas com uma substância dentro. O fipronil é uma neurotoxina de ação geral para invertebrados, ou seja, ele afeta o sistema nervoso de qualquer animal que não tenha coluna vertebral. As formigas se encaixam nesse critério, mas o atrativo só é usado quando há muitas por metro quadrado. Isso indica que as formigas não dividirão o veneno com ninguém. E também é muito importante oferecer a isca para elas na estação seca, quando os caranguejos vermelhos que vivem nos arredores das megacidades não saem de suas tocas. Os caranguejos precisam de alta umidade, e quando o tempo não está favorável, nem mesmo os grânulos saborosos conseguem atraí-los para fora. O método funcionava, mas só por um tempo. Formigas loucas funcionam assim. Mesmo após limpar uma área, elas retornam de partes da ilha inacessíveis às pessoas. Em poucos anos, novas cidades surgirão. E tudo precisa ser feito de novo. Isso exige força, tempo e dinheiro. Na verdade, os grânulos de proteína não são a única fraqueza das formigas malucas. Suas grandes cidades dependem de uma fonte estável de alimento, e essa fonte é fornecida por outra espécie não nativa. Vermes laca amarelos. Eles são um tipo de percevejo que suga a seiva das árvores e depois excreta um líquido doce chamado melada. Formigas coletam esse líquido por ser rico em carboidratos. Assim, as cidades das formigas sobrevivem e crescem continuamente. Há evidências de que pulgões impulsionam a reprodução das formigas e elevam suas chances de atacar outras espécies. Um experimento mostrou que, sem acesso aos pulgões, a atividade das formigas cai 95% em 4 semanas. Dá para entendê-las. É difícil ser ativo quando se está com fome. Quanto aos pulgões, eles podem precisar das formigas tanto quanto as formigas precisam deles. Algumas formigas protegem pulgões, como pessoas protegem gado, afastando predadores. Esse benefício mútuo fez ambas as espécies não nativas se espalharem rapidamente. No entanto, mesmo sem a participação das formigas, os pulgões não são bons vizinhos. Se multiplicam muito, podem causar ressecamento e até morte de grandes árvores. Na verdade, os pulgões são verdadeiros vampiros das árvores. Quando chegam a centenas de milhares, o estresse faz as árvores perderem folhas. Se persistir por várias temporadas, pode causar a morte. E além disso, o líquido doce cai sobre os galhos e provoca o crescimento de mofo. O mofo inibe a fotossíntese. O resultado é o mesmo, a morte da árvore. Boa notícia! As cochonilhas ainda podem ser controladas biologicamente, ao contrário das formigas. O controle biológico clássico se baseia na ideia de que, na natureza, cada espécie é regulada por inimigos como predadores, parasitas ou doenças. Quando um organismo se torna exótico, cientistas buscam seu inimigo natural em sua origem e o introduzem onde a espécie saiu do controle. Assim, tenta-se restaurar o equilíbrio natural. Os cientistas começaram a procurar uma espécie capaz de controlar as cochonilhas na Ilha do Natal e de fato encontraram essa espécie. Uma pequena vespa chamada Tocardia ephagus samervillaei tornou-se o principal inimigo das cochonilhas. Ela controla as cochonilhas em sua terra natal, o Sudeste Asiático. Esse assassino alado põe ovos nas cochonilhas adultas, as larvas matam as hospedeiras, surgem novas vespas e o ciclo se repete. A vespa e outros predadores são tão eficazes que as cochonilhas do lacre quase não existem em sua terra natal. Essa vespa é realmente minúscula, com cerca de 2 milímetros de comprimento e nem sequer sabe ferroar. Ela não constrói ninhos, nem causa danos a pessoas, animais ou plantas. Resumindo, ela tem um objetivo bem específico: encontrar uma cochonilha e, com a ajuda dela, dar continuidade à sua espécie. Essa espécie põe até 8 ovos por fêmea e pode parasitar mais de 150 cochonilhas na vida. Ironicamente, essa espécie é considerada uma praga para a indústria da laca na Índia e na Tailândia. Produtores de goma laca, a resina feita por cochonilhas, consideram a vespa uma praga para o setor.
Os cientistas pouco se interessavam pelas resinas. Queriam salvar a Ilha do Natal. Assim começou o PROGEASAS, o projeto de salvamento dos caranguejos. À frente estavam pesquisadores da Universidade La Trobe e dos parques da Austrália. Sob o controle deles, foram trazidas 300 pequenas vespas da Malásia. Para a surpresa de todos, desta vez tudo correu diferente do que normalmente acontece com o biocontrole. Primeiro, estudaram cuidadosamente as possíveis consequências negativas da introdução das vespas e tentaram minimizá-las. Durante 3 anos, os participantes do projeto criaram as vespas até que sua população chegasse a vários milhares. E então, esses pequenos assassinos foram gradualmente distribuídos pelo território do Parque Nacional. 18.000 indivíduos foram soltos em 4 habitats das formigas loucas em Grand Swell, Blowholes, Margaret Knoll e Circuit Tracks. Metade das microvespas foi logo lançada na linha de frente contra as formigas, sendo soltas em uma pequena cidade de formigas. Provavelmente para não perder tempo. Enquanto lutavam, as outras vespas foram levadas para um campo de treinamento, uma estufa especial de reprodução. Lá cultivavam plantas preferidas dos pulgões, infestavam-nas e só então soltavam as vespas. Assim, as mini-assassinas ganhavam alimento e um berço para criar sua prole. Quando havia muitas, elas foram soltas no campo. Primeiro, um pequeno campo permitiu aos cientistas testar se tudo funcionava bem. Se você já assiste nossos vídeos há muito tempo, provavelmente está se perguntando: será que os cientistas realmente verificaram tudo? Consideraram todos os riscos possíveis? Eles sempre disseram que trazer animais não nativos era seguro. E qual era o resultado disso? Todos nós conhecemos histórias sobre tentativas fracassadas de controle biológico. A introdução dos sapos cururu para combater besouros da cana na Austrália teve efeito contrário. No Havaí, mangustos foram introduzidos para combater ratos, mas não funcionou porque mangustos são diurnos e ratos noturnos. Em ambos os casos, essas espécies foram introduzidas sem pesquisas suficientes. Desta vez, os cientistas garantiram que haviam verificado, estudado e destacaram que qualquer ação no lago exigia extrema cautela, de modo que as vespas estivessem interessadas apenas nas cochonilhas e influenciassem apenas a população delas e de mais ninguém. Acontece que o Ministério da Agricultura da Austrália até tem um conjunto rigoroso de regras que estabelece para a realização de pesquisas científicas. Dentro dessas regras, os cientistas, por exemplo, realizaram uma pesquisa inteira para descobrir se a vespa não ataca outras espécies. Para isso, na Malásia, diretamente em condições de campo, os cientistas soltaram vespas em 8 espécies de cochonilhas aparentadas e nenhuma delas foi prejudicada. Isso provou que nenhuma outra população de cochonilhas na Ilha do Natal estaria em risco. Os pesquisadores notaram que as vespas agem mesmo quando as cochonilhas são cuidadas pelas formigas loucas amarelas. Para os matadores, não importa a presença de seguranças, eles atacam igual. Em resumo, a preparação foi tão detalhada que os cientistas chamaram seu projeto de controle biológico mais estudado da Austrália. Mas isso ajudou? Por 2 anos após liberar as vespas, a equipe monitorou as formigas loucas em várias áreas da ilha. E os resultados foram animadores. Em certas áreas, as fileiras inimigas diminuíram, pelo menos em uma delas. Os cálculos indicaram que das 700 formigas no local, sobraram apenas 10. Isso permitiu aos caranguejos cavar suas tocas de acasalamento, onde antes era a cidade subterrânea das formigas. Mas os cientistas não se apressaram em tirar conclusões. Eles insistiram que era necessário que o sucesso se repetisse em vários outros lugares, e só então ficaria claro que as vespas conseguiram. Desde o surgimento da microvespa em 2017, a migração anual dos caranguejos vermelhos para acasalamento aumentou. O número de caranguejos adultos migrando aumentou de 40 a 50 milhões para 100 milhões em 2024. Como se valesse a pena dizer, obrigado, vespas. Mas não dava para parar por aí, porque o problema das formigas continuava sendo muito sério. Tudo ocorre devido ao isolamento daqui. Como em muitas ilhas oceânicas, a Ilha do Natal desenvolveu criaturas únicas ao longo de milhões de anos. Conjunto especial de organismos como plantas, aves, mamíferos, peixes, répteis e insetos. Todos ficaram ameaçados. Só de caranguejos terrestres, há mais de 20 espécies na ilha. O tamanho das formigas não reduz o dano que causam, pois esses pequenos podem formar grandes enxames e matar animais maiores. Elas caçam lagartos, sapos, pequenos mamíferos e filhotes de tartaruga e pássaros. Essas mudanças podem transformar a vida selvagem da ilha.
onde as cidades de formigas são enormes, conseguem mergulhar toda a floresta em silêncio. Lá não restará mais nada vivo. Sem contar que as formigas são perigosas para pessoas, animais de estimação e no continente australiano para a de agricultura. Já mencionei que os pulgões criados pelas formigas como vacas causam o crescimento de mofo ou fungo fuliginoso. Ele não é muito exigente e afeta qualquer tipo de árvore, até mesmo as frutíferas. A cana-de-açúcar também está em risco. Legendas de Matorzok. O fungo fuliginoso piora o solo das florestas, altera sua estrutura e facilita a entrada de espécies não nativas nas cidades de formigas. Apesar disso, os invasores agem juntos, mas os cientistas não desistem. Em 2021, eles anunciaram que poderiam usar mais um método de controle biológico na Ilha do Natal. O método continua o mesmo, microvespas. Agora, porém, os cientistas querem usar a microvespa africana. O problema é que, para a radical agricultura australiana, é uma praga. Por enquanto, o novo matador segue só no papel. Além disso, isso exige muitas pesquisas adicionais. Mas talvez salvar o caranguejo vermelho valha o risco. O caranguejo vermelho vive apenas na Ilha do Natal, mas ele é importante não só por isso. Na ilha, esses 120 milhões de indivíduos ocupam as florestas tropicais e são essenciais para o funcionamento da ilha. Esses grandes caranguejos são diurnos, mas preferem a sombra. Não os culpo, já que não têm protetor solar. Na verdade, como já disse, caranguejos podem morrer por falta de umidade. No cardápio deles tem folhas caídas, mudas, frutos e flores. Enquanto se alimentam, os caranguejos liberam nutrientes que ajudam as plantas a crescer e se espalhar pela ilha. Muito bem. Durante a maior parte do ano, os caranguejos vermelhos levam uma vida solitária em tocas que eles cavam por toda a floresta. Lembra dos que as formigas gostam de roubar? Na seca, os caranguejos se escondem em tocas por 2 ou 3 meses. Novamente, aqueles nossos espectadores, que vivem em países do sul, certamente entendem muito bem os caranguejos. Os caranguejos só saem em outubro ou novembro, quando começa a estação das chuvas. Assim como as pessoas, eles preferem casar no outono, mas primeiro partem para a lendária migração em massa até os locais de reprodução na costa. Editor. Quando o casamento acontece, as larvas do caranguejo vermelho eclodem imediatamente dos ovos e passam um mês vivendo no mar como marinheiros. Depois disso, elas retornam à costa, trocam de casca, tornam-se criaturas que respiram ar e lentamente se movem para o interior da ilha. O ciclo se repete. Durante a viagem ao mar, os caranguejos tomam as estradas da ilha, tornando perigoso para os motoristas. Para evitar acidentes, algumas estradas são periodicamente fechadas. Apesar dos transtornos, os moradores locais se dão bem com os caranguejos. Eles recordam que, antigamente, casamentos de caranguejos indicavam a hora da pesca. Na época, a pesca era muito produtiva. Atualmente, os caranguejos são protegidos, sendo proibido matá-los ou consumi-los. Não que alguém quisesse. Segundo os moradores locais, os caranguejos vermelhos da Ilha do Natal não têm gosto de nada mesmo, mas eles nem deveriam ser saborosos. Os caranguejos têm outra função. Eles mantêm todo o equilíbrio da vida selvagem da ilha, em seus pequenos cascos. Em florestas saudáveis, com muitos caranguejos vermelhos, o solo fica limpo de folhas, porque eles as consomem. Além disso, revolvem o solo e afinam plantas jovens, mas isso é só um bônus. Mas quando as formigas loucas amarelas substituem os caranguejos, as florestas praticamente deixam de ser limpas. Por toda parte ficam montes de folhas no chão, o que afeta aí a umidade, a temperatura, o ciclo de nutrientes e também provoca o crescimento de um grande número de mudas. Elas acabam formando moitas de subbosque. Esta imagem mostra bem como a floresta muda quando as formigas se instalam lá. Com as formigas tudo parece verde e vivo, mas é só ilusão. A floresta parecia sem vida por centenas de milhares de anos, e não era assim. Era uma floresta saudável, onde tudo funcionava corretamente e cada habitante estava em seu devido lugar. As plantas, calmamente e sem pressa, evoluíam junto com os animais e todos estavam felizes, até que as formigas apareceram e mudaram tudo para o jeito delas. Então, no nosso caso, a abundância de vegetação não é uma vantagem, mas sim uma desvantagem. Especialistas até dizem que a floresta está sufocando por causa das ervas daninhas e mudas. Outra coisa interessante, com menos caranguejos, essa floresta densa e bonita ficou menos diversa. Ou seja, há menos espécies de plantas lá do que havia antes. Essa falta de diversidade permitiu que outras espécies invasoras prejudiciais se instalassem ali.
Por exemplo, os caracóis gigantes africanos foram introduzidos por Dima Torzok. Quanto menos formigas na ilha, mais caranguejos surgem, os caracóis somem e o solo melhora. Isso também vai ajudar a economizar dinheiro gasto em atividades de conservação da natureza. Prefiram caranguejos, são ótimos. Poucos sabem, mas além dos caranguejos vermelhos famosos, há outros parentes incríveis na região. Apresento a vocês os caranguejos azuis da Ilha do Natal. Após as jornadas e casamentos dos caranguejos vermelhos, seus vizinhos azuis iniciam sua viagem. Esse é um evento muito menos conhecido, embora aconteça todo ano, que muitos turistas simplesmente deixam passar. Na Ilha do Natal, a maioria dos riachos fica perto da costa, encurtando o trajeto dos caranguejos azuis até o local de reprodução. Assim, até os moradores raramente notam a migração dos caranguejos azuis. E é uma pena, porque os caranguejos azuis são maiores que os caranguejos vermelhos e estão em um nível tão superior que às vezes até caçam os vermelhos, quando cansam de frutas silvestres e folhas caídas. Talvez o único ponto fraco seja que os caranguejos azuis ainda não saíram totalmente do ambiente aquático. Eles precisam pelo menos uma vez por dia mergulhar em água doce. No entanto, esse desejo de tomar banho lhes dá algumas vantagens. Quando se trata das formigas loucas amarelas, para os caranguejos azuis o problema das formigas nem parece sério, porque as formigas não entram nos riachos e em outros lugares com alta umidade. Além disso, a água oferece um pouco mais de proteção, porque o caranguejo azul pode simplesmente lavar o ácido das formigas e continuar vivendo tranquilamente. O caranguejo vermelho morreria na hora em seu lugar. Tudo bem, deixamos os caranguejos azuis nos riachos. Vamos responder à principal pergunta. É possível eliminar totalmente as formigas amarelas malucas? Bem, uma ilha realmente conseguiu isso. Vamos ao norte do Oceano Pacífico, no Atoll Johnston, lar de um refúgio nacional de vida selvagem e um dos lugares mais isolados do mundo. E é justamente aqui que dezenas de milhares de aves marinhas se alimentam, descansam e criam seus filhotes. Um paraíso das aves a 1.300 quilômetros do Havaí, onde elas evoluíram sem predadores. Assim, acostumaram-se a fazer ninhos no chão, tocas ou plantas baixas locais. O paraíso foi tomado pelas formigas loucas amarelas, que surgiram no Atoll Johnston por volta de 2010 contas de Autovo Vicets. Como em todo lugar, elas se espalharam rápido e infestaram a área como praga. Isso destruiu a colônia de rabos de palha de cauda vermelha, que era a maior do mundo. Outras aves também sofreram, pois as formigas atacavam todos com seu ácido, sem poupar adultos ou filhotes. O dano causou cegueira, ferimentos, infecções e até morte. Em 2014, cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, da América do Centro de Pesquisas de Ecossistemas das Ilhas do Pacífico, foram convidados para o projeto Crazy Ant Strike Team. A participação deles mudou tudo. Após quase 10 anos de combate às formigas loucas amarelas, funcionários e voluntários eliminaram os invasores da reserva. Na verdade, cada uma delas até a última formiga. Esse foi o primeiro caso de erradicação de formigas nocivas em área tão extensa nos Estados Unidos da América. 100 funcionários e voluntários atuaram pela vitória, organizados em 20 grupos distintos. Eles somaram mais de 130 mil horas de trabalho de campo em 10 anos. E você conseguiria fazer a mesma coisa por 10 anos, mas eles conseguiram, mesmo sendo uma tarefa difícil. Combater as formigas loucas amarelas no atol de Johnston exigiu criatividade, com equipes sempre testando formas de atraí-las e eliminá-las. Após o uso das iscas, as equipes vasculharam a ilha várias vezes para remover as formigas restantes. Em dezembro de 2020, 2 cadelas treinadas foram levadas à reserva para farejar formigas loucas amarelas. Essas cadelas fizeram um trabalho tão importante quanto o dos humanos. Elas percorreram 190 quilômetros do atol e não acharam formigas. O invasor foi eliminado. O sucesso da reserva no Atoll Johnston virou exemplo para outros especialistas em conservação. Editora Egorova. Pelo menos, as pessoas têm certeza de que é possível se livrar das formigas loucas amarelas. Só que, para a Ilha do Natal, essa abordagem não vai funcionar. O atol tem 2,67 km². Segundo os documentos, o tratamento ocorreu em uma área menor, cerca de 0,57 km². A Ilha do Natal é bem maior, com 135 km². No atol, as condições são diferentes. Poucas árvores, arbustos baixos e terreno acessível. Se tudo fosse melhor e tão simples na Ilha do Natal, as formigas já teriam sido erradicadas lá.
mas a luta continua. Deixa seu like e até a próxima!